e agora a gente vai ter uma outra mesa com o título Como Fracassar em Literatura. Como vocês sabem, o tema desse ano dos encontros de interrogação é o risco na literatura, o risco narrativo, editorial, o risco do leitor, o risco do mercado, o risco em todos os âmbitos da literatura. E eu acho que a própria pergunta dessa mesa, como fracassar em literatura, já é uma pergunta bastante arriscada, porque acho que a maioria das pessoas pensa em como ser bem-sucedido na literatura, então a provocação aqui é como fracassar. Para falar sobre esse tema, aqui os convidados de hoje são o Antônio Cícero, o Leandro Sarmatz, o Juliano Garcia Peçanha e a Josélia Aguiar. A Josélia Aguiar vai ser a mediadora, e o papel do mediador nesses encontros é muito mais o de provocar do que somente mediar. Por isso eu fiz questão de chamar a Josélia, porque eu acho que ela pode exercer muito bem esse papel. A ideia é de que cada pessoa conte, antes de falar, uma história de pequeno risco, um risco que aconteceu ou que decidiu passar. E o meu risco literário, quer dizer, a ideia é contar o risco literário. O meu risco literário, eu estou vivendo ele agora. Eu sou jornalista e estou escrevendo pela primeira vez um livro. Eu fiquei tentando lembrar que risco eu poderia contar, se era alguma história de pessoa que eu tive que entrevistar, muito jovem, algum grande escritor, mas, de fato, o grande risco que eu tenho agora é escrever a biografia do Jorge Amado. E, enquanto eu estava no começo, entrevistando gente, investigando arquivos e lendo uma bibliografia bastante variada, esse risco não estava tão claro. E ele ficou bastante claro quando eu comecei a escrever. Foi aí que eu me dei conta que aquilo não era só uma grande reportagem, que aquilo ali era muito mais, era um livro sobre um escritor que tem muita força com seus leitores e, inclusive, que formou outros escritores, né? Então, isso me fez, esse grande risco me fez alterar prioridades, prazos, a extensão dos detalhes. E, para vocês terem ideia do que é esse risco para mim, é que eu não sei se o leitor da biografia vai ser o mesmo leitor dos livros do Jorge Amado. Para mim, não está muito claro se eu vou fazer uma obra que vai agradar a todos os leitores ou se eu vou ter um outro leitor, bastante diferente. Enfim, são vários riscos nesse projeto agora, e a sensação que eu tenho é que eu quero cada vez mais arriscar mais, procurar mais gente, dar um passo maior para fazer um livro legal. Eu vou apresentar agora os convidados, e cada um vai fazer uma leitura de mais ou menos 15, 20 minutos antes das perguntas, e também cada um vai tentar contar uma história de risco que teve que passar, um risco literário. O primeiro convidado é o Antônio Cícero, carioca, 67, letrista, filósofo. Como bem apresentou o Miguel Conde na Flip, o Antônio Cícero é talvez o caso único no mundo de filósofo que tem a obra tocada nas rádios quase diariamente. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1945, viveu nos Estados Unidos, na Inglaterra, e, pelo que eu entendi, ele primeiro começou a fazer poesia, antes da adolescência. Mas, por uma excessiva autocrítica, ele não quis publicar logo. Então, o que aconteceu? As letras que ele escrevia para a Irmã Marina começaram a fazer muito sucesso nas rádios. Viraram hits dos anos 80. Né? Eu cresci ouvindo essas músicas. E deve existir uma enormidade de gente que canta as músicas sem saber quem é o autor. Quer dizer, ele é muito popular ao ponto de, talvez, não saber que a letra é dele. Sua formação é na área de filosofia. E é nessa área que ele publica o primeiro livro, que é um livro que faz muito bem recebido, que é O Mundo Desde o Fim, de 95. E foi só em 96 que ele publicou o primeiro livro de versos, que é o Guardar. Este ano, ele está publicando o terceiro livro, que é o livro que reúne uma década de poemas que ele preparou. Ele já disse que a escrita de um ensaio surge, às vezes, da urgência de tratar um assunto importante, né? E, ao mesmo tempo, ele diz que fazer uma poesia, fazer um livro de poesia, para ele, mais importante, seria mais relevante do que fazer um grande livro de ensaio.
Eu peço para o Antônio Cícero falar e queria fazer a seguinte provocação. A poesia foi a primeira coisa que você escreveu, mas a última que você publicou. É na poesia que você se arrisca mais? É porque tende a se arriscar mais que você demora mais tempo? É na poesia que você preferia ser mais conhecido e apreciado, ter mais sucesso ainda do que como letrista? Na verdade, na poesia, bom, é o que eu vou falar. Sobre esse tema, exatamente sobre isso eu vou falar, esse papel da poesia para mim, no que eu pensei em dizer aqui. Mas, de fato, eu comecei a escrever poesia e não publiquei, em grande parte por timidez, de fato, insegurança, inclusive porque eu, em determinado momento, houve uma espécie de uma dissociação entre o meu intelecto e minha sensibilidade, no sentido de que eu acompanhava e lia, tenho muito interesse, admiro muito os poetas concretistas. Admiro muito a poesia, inclusive as teorias concretistas. E eu escrevia, e, no entanto, eu jamais fiz, rarissimamente, alguma coisa concreta. Acho que não sei fazer poesia concreta, para dizer a verdade. Então, o que eu fazia mesmo era poesia em verso. Mas, como eu achava que aquilo, de certa maneira, talvez estivesse superado uma época, então fosse uma coisa já... Uma época se dizia que o ciclo do verso havia acabado, etc. Então, aquilo ainda dificultava mais ainda a vontade de publicar. Entendeu? Foi depois, quando Marina, minha irmã, pegou um poema desses que eu escrevia. Eu nunca pensei em ser letrista, na verdade. Nunca tive ideia nenhuma, porque eu não faço música, não toco instrumento nenhum. E nem ouvia música popular antigamente, quando eu era adolescente, por exemplo. Todo mundo ouve, eu sempre fui esquisito, nunca ouvi. Eu ouvia música que o meu pai ouvia, que era música erudita. Então, em certo sentido, sempre fui fracassado nessa coisa. Então, nunca me ocorreu. Quando eu fui para Londres, por causa de problemas políticos, fui estudar em Londres, aí eu conheci, fiquei muito amigo de vários compositores de música popular, Caetano Veloso, principalmente, Gilberto Gil, Jorge Maltner. E foi com essas pessoas que eu comecei a valorizar de uma outra maneira, a partir de conversas com eles, que eu passei a valorizar de outra maneira a cultura, enfim, pop, de ver de outro modo filmes e música pop. Então, isso para mim foi muito importante, esse contato com Caetano, por isso. Mas aí eu nunca pensei. Mas Marina pegou uma vez um poema meu numa gaveta e pôs música. E, a partir daí, eu fiquei fazendo letra. A partir daí mudou até a relação, porque ela pegou um poema e pôs música. Mas, desde aí, a relação mudou completamente. Ela passou a me dar música e eu ponho... Desde então, eu ponho letra nas músicas que os compositores me dão. Entende? Mas por que eu estou falando isso? Porque você perguntou sobre a coisa. Se você demorou de publicar poesia, justamente porque você dava mais importância. Aí o que aconteceu? Com aquela coisa, aliás, outra coisa interessante, porque justamente inclusive, também os poetas concretistas foram muito importantes na valorização da música popular brasileira, né? De Caetano Veloso, do tropicalismo, por exemplo. Exatamente, então confluiu, essas coisas confluíram, e depois eu cheguei à conclusão de que tudo isso, que na verdade as portas, os caminhos já abertos para se fazer qualquer tipo de arte continuam abertos sempre, e de que você, na verdade, um soneto mesmo feito por Drummond, por exemplo, não é um soneto de Petrarca, é outra coisa.
Entende que o soneto de... E você vai, um soneto de Shakespeare não é o de Petrarca, o soneto de Baudelaire não é o de Shakespeare ou de Petrarca, e o soneto de Drummond não é também. De modo que essas coisas, hoje em dia, um poeta maravilhoso como Paulo Henriques Brito escreve sonetos e não tem nada a ver com os outros. De modo que os caminhos são abertos e a poesia toda é forma. Não é? Toda a poesia, todo um poema é inteiramente forma e conteúdo, inseparáveis. Não se pode separar a forma do conteúdo. Uma coisa, de maneira que ele é todo forma. E isso significa que essa forma exterior, o soneto ou o verso, a forma exterior é apenas um elemento até secundário em relação ao fato de que cada palavra é também forma num poema, não é? E cada relação entre as palavras é formal. A sua história de risco, uma história de risco que você... A história de risco, pois é, aí vem. Eu fazia, antes de publicar qualquer livro de poemas, eu escrevia letras e, uma vez, o Arnaldo Antunes publicou uma coisa chamada Atlas, né? Era uma revista grande, sobretudo de poesia concreta ou visual. E me convidou para participar. Mas, como eu disse, eu não sei fazer nada desse tipo. Então, eu fiquei pensando e acabei mandando um soneto. Eram 2 quartetos separados e 2 tercetos separados para o Atlas, achando até que ele podia não aceitar, recusar aquilo e achar que eu era um reacionário. Mas não, ele publicou e ficou muito bem na revista, eu achei. Eu vou apresentar agora o Juliano, está aqui também para falar um pouco, mais ou menos 10, 15 minutos, que foi o que ele preparou. E o Juliano, ele é paulista, 50 anos, uma obra híbrida e filosófica. Se você procura sobre o Juliano em livros e em textos diversos que já publicaram sobre ele, você vai encontrar uma expressão muito recorrente, que é: sua obra é de difícil classificação. Refere-se ao fato de que ele publica livros híbridos, que combinam poesia, ensaio e fragmentos de ficção. E isso tem muito a ver com o modo como ele escreveu esses livros. Ele tinha diários entre 83 e 95, então ele começou os diários mais ou menos com 21 anos, pelas minhas contas, e enquanto ele escrevia esses diários, ele estudou Direito, estudou Filosofia e fez um mestrado em Psicologia. Quer dizer, os diários eles acompanham esse percurso, e então, em 95, ele pegou esses diários e resolveu transformar numa trilogia. Então, ele, quando publica o Sabedoria do Nunca, em 1999, ele tem 37 e ele já anuncia que aquela é o primeiro de uma trilogia. E então, sai mais ou menos com um intervalo de 2, 3 anos. Ignorância do Sempre, que é de 2000, e depois Certeza do Agora, que é de 2002. E o mais recente, que é de poucos meses, chama-se Instabilidade Perpétua, que me parece abrir um novo percurso, que não é mais aquele percurso dos diários, é uma coisa nova que você está começando. Antes de passar a palavra para você, a provocação que eu quero fazer é a seguinte: na grande mídia, você não costuma aparecer, enfim, você não é tão conhecido, mas as pessoas que conhecem sua obra, que já leram seus livros, são muito tocadas. Então, a ressonância entre aqueles que leram você e viram você falando é muito forte, e quanto que, para o grande público, você é ainda desconhecido. Você tem receio de aparecer mais? Isso é um problema para a sua obra? Quer dizer, você está fora do circuito, ela não é uma coisa justamente necessária para isso? E aí você fala e... Se eu respondo, é independente do risco e da fala. Pode falar à vontade. Você pode falar e... Não, porque eu não sabia se a primeira fala era do texto. Como preferir. Ah, não. Então depois... Não, é só para me organizar. Tá? Não, é bastante complicada a pergunta. Mas Pega o texto. Você prefere ler o texto e depois ir pensando nisso? Não, eu acho que esse caminho assim do encontro da obra com as pessoas é muito
lento mesmo, né? Como chama-se, um caminho de formiga, caminho subterrâneo, né? Então isso é um processo que a gente não conhece, né? Chama uma espécie de mídia oculta, vamos chamar. Uma vez eu estava em Minas Gerais, um menino me vendeu um CD, eu falei, como é que é? Ele falou, não, isso só vai pela mídia oculta, né? E eu, pessoalmente, tinha medo da exposição. Então, eu gostava do anonimato, porque é como um bebê, né? Você fica mais protegido para a escrita, né? Comum hoje o fenômeno, a pessoa escreve alguns livros e fica em evidência, e ela própria não consegue mais escrever. Fica... Você tem receio que isso te atrapalhe? Hoje em dia, não mais. No começo, né? Hoje em dia, eu já estou macaco velho, né? Mas você está preparado para começar a frequentar todos os eventos? Não, eu gosto. Se eu tiver um textinho na mão, eu me seguro. Lê o texto. É que ele não leu o dele? Mas eu faço questão. Eu contei 12 minutinhos, que era o tempo que... E eu preparei especialmente para nós aqui, né, essa questão do fracasso, então eu queria mostrar nesse sentido, essas noites aí. Uma colocação sobre essa questão do fracasso, queria que não ficasse assim, tão impressionista, né? Então eu vi que tinha uma ideia. Então eu vou lendo, mas vou comentando. Então, para começar essa conversa, eu diria que quem habita assim, nesse espaço literário, né, da literatura, já necessariamente, no meu modo de ver, se move no interior de um fracasso. E a razão para isso é a seguinte, essa é a minha tese. Quando o mundo e a experiência guardam ainda alguma opacidade, o escritor tem amplas zonas por onde mover sua experiência e o seu dizer. Quando o processo de objetivação e de explicação submete e domina cada vez mais regiões da experiência, mais o dizer vai migrando para o especialista e mais diminui o espaço da província literária. Essa é a ideia básica. Nos últimos 100 anos, não só novas realidades saíram da clausura e da latência para entrar no mundo, os átomos, os quarks, o DNA, os genes, o sistema imunológico, como realidades que se encontravam fora do regime explicativo, esse que é o ponto, as realidades que estavam fora do regime explicativo foram objetivadas e colonizadas pelo saber explicitante, explicativo. Então, a sexualidade com Freud, os sonhos, Jung e Freud, a relação mãe-bebê, de dependência por Winnicott, o mundo do outro, da outra cultura, que é o Lévi-Strauss, são exemplos, né? O mundo do trabalho, Marx, o mundo da moralidade, Nietzsche, Freud, né? Então, quando uma coisa, qualquer coisa que ela seja, ela sai da latência, desse estado de não explicação, e adentra no regime moderno de coisa explicada, muda completamente a nossa relação com essa coisa. Está indo, né? Um dos resultados desse processo é que o dizer de uma certa realidade fica colonizado pelo saber que a explicou e a conduziu à luz. Chancelado pela rubrica da verdade e da operatividade, pois a realidade, uma vez explicada, explicitada, é passível de controle e intervenção. Pense, por exemplo, no ombro, né, no joelho, ou, antes e depois da ressonância magnética, enfim, não vou dar tanto, ou numa intervenção clínica para tirar uma criança do autismo, após o Winnicott, você pode fazer uma intervenção. Então, imagina a força que esse dizer do especialista vai ganhando. Todo dizer vai sendo arregimentado e calibrado pela linguagem que, doravante, abre o acesso mesmo àquele setor da experiência. Esse processo que, filosoficamente, se podia chamar de crise da Lebenswelt, crise do mundo da vida, até isso eu estudei num autor que acho que o Antônio Cis foi dos primeiros a trazê-lo ao Brasil, em 88, Peter Sloterdijk. Estou situando um pouco do Esferas 3, um volume do... Ele coloca a modernidade a partir dessa questão da potência explicativa. Só que eu estou mostrando que isso leva a uma situação onde o escritor fica cada vez mais acuado e sem ter o que dizer.
o especialista vai tomando, né? Então, acho que está aí, né? A própria experiência do narrar e da leitura como atividades de reconhecimento e de reconfiguração da experiência cede lugar e é transferida em grande parte ao campo de outras disciplinas das chamadas humanidades. Simultaneamente a isso, que acontece, eu vejo, alguns psicanalistas, etnólogos e filósofos começam a narrar melhor e coisas mais interessantes que os escritores. Eu cito um exemplo caro para mim do Maksud Khan e os casos clínicos relatados no livro Quando a Primavera Chegar. Eu mesmo escrevi muito a partir de leitura de caso clínico. Eu ia na casa do meu pai, que era analista, e ficava lendo o trabalho clínico. Via que ali tinha, porque já ia direto no ponto nevrálgico, né? Só que muitos trabalhos eram mal escritos. Quando eu descobri o Maksud Khan, eu fiquei encantado com... E o exemplo do romance filosófico Esferas, do Peter Sloterdijk, são 2.400 páginas luminosas de uma história cujo protagonismo é o espaço. Então, eu considero hoje o Peter Sloterdijk o maior escritor vivo, ele não é um escritor. No caso do campo psi, é bastante claro que ele toma grande parte do terreno outrora da literatura. É nos consultórios que muitas histórias são hoje contadas e recontadas cotidianamente. É também lá, junto a um especialista, é um outro especialista, que a dor e a pergunta buscam um lugar mais acompanhado que o diário, a escrita e a leitura. Tive muitos alunos assim em casa, vários me relataram que escreviam diário, etc. Depois foram fazer terapia e pararam de escrever. Como se o outro... Isso é um tema que o Ricardo Pilha levantou uma vez no Brasil, quando eu vi em 91. O interessante é que nessas condições de perda do terreno para os especialistas, o escritor tentou imitá-los e se converteu ele próprio num especialista e num profissional da literatura. Essa reação contrafóbica ao fracasso, uma reação maníaca, levou a um fracasso cada vez maior da literatura, essa é a minha opinião. Ao invés de ruminar o fracasso, deter-se na dificuldade cada vez maior de dizer algo, ou mesmo de, num grito, indignar-se com a situação na qual nos encontramos. Que situação é? A situação na qual o homem já não consegue acessar a si mesmo, a não ser pela mediação dos saberes e o dizer dos especialistas. Dito filosoficamente, se me perdoarem, é uma situação na qual o processo de objetivação já englobou, já engoliu o objetivante, que é o sujeito, e o objetivado. Estou falando heideggerianamente. Ambos estão nivelados. Então, o próprio sujeito foi engolido nesse processo. Então, uma indignação à altura de quem sabe que perdeu o orvalho e sofre com isso. Uma espécie de dor de exílio, né? De não poder mais se dizer a não ser pela mediatização desses saberes. Ao invés de ruminar esse acontecimento e de adensar o silêncio e uma outra relação com a linguagem, o escritor atual tentou imitar o vigor do dizer dos especialistas e saiu por aí doido, atrás de ideias de ter o que dizer. Como Harrison Ford, atrás da arca perdida, procurando o assunto. O escritor atual tornou-se o camaradinha criativo, atrás de ideias, de histórias, um caçador de experiências e de gírias. Ele, na sua fuga contra o fracasso, parece ter esquecido de que quem tem milhares de ideias e de projetos é o publicitário. O escritor real tem muitas vezes apenas uma ferida, cujo nome ele desconhece, mas que lhe concede silêncio e uma palavra gaga e balbuciante. A palavra da arte é coisa de recém-nascido ou de moribundo, de quem não está acostumado com o mundo, mas mais tocado pela sua emergência e pela sua desaparição, do que envolvido na sua estabilidade. Tanto aquele que acaba de nascer, quanto aquele que está para morrer, sabem que a linguagem acontece em nossa boca quando, desabados dela e desintoxicados dela, estamos tensos no susto do mundo. Sabem que antes que a palavra invada a face, um olho arde. Isso é um verso de uma amiga minha, Márcia. Antes que a palavra invada a face, um olho arde, um corpo treme. Já o escritor de meia-idade, que eu chamo, que estaria, é uma questão topológica aí, estabilizado no mundo, vive na precedência da palavra e das referências culturais. Ele é um produto cultural e um malabarista. Daí sua falta de vigor. Seus livros não nascem, mas são produzidos e já chegam com crítica e editora.
A exemplo do colega acadêmico que explica tintim por tintim o que fará ao papai Lattes, o escritor profissional também ajusta o seu dizer ao âmbito da compreensão do seu financiador e do mercado. E nesta calibragem mútua, garante-se a tautologia, a duplicação do mesmo, a agonia do totalmente já pensado, do totalmente já sabido. É óbvio que há também escritores de meia-idade, diferentemente dos nascidos há pouco e dos moribundos, que não são mera dublagem do mesmo e cujo dizer está marcado por experiências reais. Mas o acontecimento hoje hegemônico, está acabando, a meu ver, é que a literatura e a palavra literária, que supostamente constituíam a última zona de imunidade contra a invasão do dizer objetivante dos especialistas, tornou-se ela própria uma zona objetivada e colonizada por especialistas e competentes. Esse é um fenômeno que, por exemplo, catadores de discursos, que eu chamo de caçadores de vivência, têm hoje à disposição da sua produção estética muito mais assunto. O cardápio estendeu-se muito, pois a própria zona do recém-nascido e do moribundo, esquadrinhada e esclarecida pela filosofia do século XX, tornou-se mais assunto para mais saques discursivos. Aí, para eu concluir, cito uma poeta que é muito cara na briga contra essa questão do roubo sígnico sem o afeto da experiência. Sobre o estetismo, a Marina Tsvetaeva, a poeta russa que eu descobri o livro dela ano passado, fiquei encantado. O estetismo é a insensibilidade, a essência substituída por indícios. O esteta se esquiva do matagal na vida, mas nutre-se dele numa gravura. O estetismo é um cálculo, pegar tudo sem dor, transformar a dor em delícia. Todos têm seu lugar ao sol, o traidor, o violador, até mesmo o assassino. Mas não o esteta. Ele não conta, ele está excluído dos elementos da natureza. Ele é um nada. Meu jovem amigo, não seja um esteta. Não ame as cores com os olhos, os sons com os ouvidos, os lábios com os lábios. Ame tudo com a alma. O esteta é um hedonista cerebral, uma criatura desprezível. Seus 5 sentidos são fios que não conduzem à alma, mas ao vazio. A afinidade de gostos não se está longe da gastronomia. Aí, para concluir, outra frase dela, você naturalmente será um artista, não há outros caminhos. Toda a vida no espaço, o mais amplo, e no tempo, o mais livre, é estreita demais. Eu queria voltar para o Antônio, porque eu não tinha entendido que o texto estava pronto, eu queria pedir para ele ler. Eu não é propriamente um texto, são algumas notas, Sim. a partir das quais eu ia falar. Sim. Porque tinha sido combinado que falaria uns 20 minutos, não uma coisa assim. Talvez seja até menos, eu acho. Mas eu lembro sobre essa questão do fracasso, o seguinte, quando eu fui morar nos Estados Unidos, quando eu tinha 13 anos de idade, meu pai foi trabalhar numa agência no Banco Interamericano de Desenvolvimento, que fica em Washington, e foi a família toda com ele. E eu tinha 13 anos, então eu entrei lá naquela junior high school, não sei o que, fiz essas coisas de high school lá. E nunca me adaptei, na verdade. Eu não me adaptava, aliás, nunca me adaptei a escola nenhuma. Na verdade é essa. Eu sempre fui meio esquisito, não dava muito certo. Mas nos Estados Unidos, eu me lembro que os professores falavam, vários professores, frequentemente no sucesso, na importância do sucesso, em como conseguir sucesso, como obter sucesso. Aquilo me irritava profundamente, entende? Desde esse tempo. A ideia de sucesso, você ficar rico e poderoso, né? E sempre me pareceu uma coisa muito vulgar, para dizer a verdade. Então, eu fiquei inteiramente mal integrado na escola nos Estados Unidos, no Brasil, e, do ponto de vista dessa gente, a minha vida, até o fato de me dedicar a uma coisa que nada tem a ver com poder ou riqueza, que é poesia, é um fracasso total. Quer dizer, um fracasso de vida nesse sentido, desse ponto de vista, né? E eu fiz alguns poemas, nesse último livro em particular,
em que eu me lembro disso bem, falo dessa experiência, né? E então tem, por exemplo, eu vou ler um poema Prova, que eu dediquei ao José Miguel Wisnik, que fala da coisa de garoto. A prova é prova mesmo. Na época se usava papel ao maço, acho que hoje não se usa mais. O professor, a professora dava nota assim no canto da página e dobrava às vezes. Aí você tinha que abrir, assim, desdobrar para ver qual era a nota, se tinha passado ou não. Em vermelho. Então eu descrevo isso. Prova. Traçada em vermelho sangue, a nota sob o triângulo retângulo formado por uma dobra ao canto superior direito da folha de papel ao maço, pautado, que suportara aquela prova final de matemática, reprovável. Justa recompensa para quem em toda a aula, refolhando-se em si mesmo, sáfaro, ensimesmado e, contudo, alienado de si, não reconhece jamais a imagem pura que dele o duro espelho cifrado da matemática, ao refletir, refrange. Distrai-se a ouvir sirenes, risos de moças lá longe, lotações, bondes, bicicletas, a fugir da escola rumo a nebulosas destinações. Vê que esqueceu a caneta. Acha um toco de lápis que com os dentes e as unhas aponta e, surdo para leis que alguém que não ele mesmo delibere, gênio, Deus, demônio, anjo, monstro ou rei, debruça-se em seu caderno a rabiscar quiçá uma gramática especulativa ou uma característica universal escogitada por via negativa e abstrusa, e assintosamente descura das matérias do curso e dos professores e alunos que o cercam e jamais capturam. A sineta toca. Pelos corredores, pensa no pai, na mãe, na avó, no vexame e na decepção de todos. Seu fastio é enorme. Despreza a vida e a gravidade com que a encaram. Pondera o suicídio e se sente mais leve. Pode atirar-se do terraço do prédio do consultório do seu dentista, alto sobre a cidade. Fora da escola, toma um sorvete e um ônibus até o ponto final no centro. Caminha até o edifício, pega o elevador até o último andar, depois ainda galga um lance de escadas e alcança ao pôr do sol a cidade alâmbara a seus pés. Decide escrever uma carta ou uma nota no próprio papel da prova, mas cadê o toco de lápis? Largaram na escola. Resolve deixar para alguma outra hora o suicídio. Dobra o papel, desdobra, dobra e o solta a dar voltas, revoltas, voltas, acima de todas as coisas, gaivota. Nem um episódio. E um outro que eu fiz chamado Longe, que é porque realmente, às vezes, enfim, cabulava a aula, não faltava, ficava lendo em casa. Você eu era um adorava aluno ler. fracassado, era um Sempre fracasso adorei. como estudante. Longe. A chuva forte, o resfriado, real ou fingido, e eis-me livre da escola e solto no meu quarto, nos lençóis, nos mares de Chipre, ou no salão de Ana Pavlovna, ou no de Alcino, nas cavernas de Barabar, ou sob a abóbada de Xanadu, perplexo em Tebas e pelas veredas ambíguas do sertão, do corpo, da língua, cada vez mais longe de escolas e de peladas e de bolas e de promessas de futuros. É mesmo errático o meu rumo. Eu acho que é a questão do fracasso, né? E eu lembro essas coisas. Na verdade, quando eu escrevo um poema, nunca me ocorre calcular se ele vai fazer sucesso ou não de público.
isso não entra em jogo, parece uma coisa menor, na verdade. A ambição é maior quando eu escrevo um poema do que esse sucesso de público. Né? É uma ambição... essa ambição me parece pequena e mesquinha mesmo, porque você está ali, o que interessa, o que entra em jogo, é se você for fazer um poema bom, se é um poema que merece estar ao lado dos poemas que eu admiro, que eu sempre admirei e a partir dos quais, por causa dos quais eu me dediquei a escrever poesia. Então, a ambição, e é possível que nunca, não mereça, é possível que nunca realize esse poema que eu quero maravilhoso, mas o que ocorre quando eu faço é pensar nisso, é estar ao lado disso. Então, num certo sentido, a ideia não é fazer uma coisa que alguém goste ou que não goste, o fracasso, nada disso. O que interessa é fazer uma coisa que mereça existir por si mesma, que tenha sua finalidade em si, e, portanto, ela mereça existir. E isso acontece o seguinte, não há regras para se fazer uma coisa desse tipo, para se fazer uma obra que mereça existir por si. Então, quando uma coisa merece realmente existir por si, ela está muito acima das circunstâncias que é como se, de certa maneira, ela merecesse, justamente já que ela merece existir em quaisquer circunstâncias, merece existir por si e não pelas circunstâncias. Então, nesse sentido, que os poetas, desde Horácio, muito antes até, Horácio apenas levou isso, na verdade, criou um clássico sobre isso, né? Como diz ele, a ideia é essa, erigir um monumento mais duradouro que o bronze, mais alto do que a régia construção das pirâmides, que nem a voraz chuva, nem o impetuoso áquilo, nem a inumerável série dos anos, nem a fuga do tempo poderão destruir. A ambição é essa, é grande demais, é uma coisa assim, na verdade, que não está contida nessa ideia de fazer. Se uma coisa dessas faz sucesso ou não faz, se as pessoas aceitam, é uma coisa secundária. Mesmo porque poesia, o sucesso é muito relativo, né? Quer dizer, em termos de público, é muito pequeno, vende-se pouquíssima poesia. A gente não faz por isso, a gente faz pensando nessa outra coisa que é maior do que isso, num certo sentido, para o poeta, né? Do ponto de vista do poeta. Existe uma peça de Schiller, Wallenstein, em que no prólogo o poeta fala sobre os atores, e o poeta tem um pouco de pena dos atores, porque os atores precisam de aplausos, entendeu? E que, na verdade, como eles não fazem uma coisa eterna, mas que vai acabar ali, se não tiverem aplauso, o aplauso é, na verdade, a recompensa. Enquanto que ele, poeta, o que faz é uma coisa que ele pretende que supere todos os tempos e todas as circunstâncias. Né? Então, essa que é essa ideia do... Não precisa, de certa maneira, o poeta desse tipo de sucesso. E isso significa, por outro lado, que, como eu estava dizendo, não há regras, portanto, há risco. Mas o risco é inerente, na verdade, faz parte do trabalho. Não há fórmulas. As fórmulas são o oposto da poesia, num certo sentido, não é? Porque e é por isso que até a gente entende que as vanguardas tenham se voltado contra as formas fixas tradicionais, coisa de que eu falava antes. Pensar como se pensava que automaticamente você faz um soneto e automaticamente aquilo já é um poema, é errado do ponto de vista do poeta, realmente, do poeta de versos. Porque uma sequência de versos não é ainda um poema. Existe a frase, ainda não é poesia, né, que se encontra no poema de Drummond, Procura da Poesia, e que Augusto de Campos usou magnificamente no poema Não, dele, dizendo, isso ainda não é poesia. Ainda não é poesia, ele repete o tempo todo. Pois bem, uma sequência de versos ainda
não é poesia. É preciso uma outra coisa que a gente só pode chamar, como uma tradição sempre, je ne sais quoi, alguma coisa que é indefinível. E o poeta luta está, na verdade, numa certa corda bamba nesse sentido. Mas, por outro lado, eu disse, veja como uma coisa corda bamba mesmo, eu disse que a ideia de que, como não há fórmula, você rejeita as formas fixas, por exemplo, muitas vezes. Por outro lado, um poeta como Valéry, e aí a gente vê que a coisa é muito complicada, um poeta Valéry dizia escolher as formas fixas, escrever em formas fixas, exatamente porque as formas fixas impedem um fluxo imediato. Quer dizer, o que vem imediatamente à cabeça dele ainda não é poesia. Entende? É preciso trabalhar aquilo, é preciso criar dificuldade. Ou seja, ele quer criar dificuldades e não facilidade. A forma fixa é ruim quando se trata de uma facilidade. Quando a forma fixa é usada como uma dificuldade a mais para tornar mais complexo, mais rico, e para fazer o poeta pensar mais e colocar mais ali no seu poema, então ela vale, como dizia Valéry. Entende? Quer dizer, essas coisas são todas muito relativas e complexas, e a gente está sempre nessa corda bamba, nesse sentido. É a coisa do risco. Aí sim, que existe mesmo. Mas a ideia de fracasso ou de sucesso, de público, de fato, eu acho que não ocorre num poeta de verdade. Eu não avisei que vocês podem fazer perguntas, já podem encaminhar as perguntas, e na última meia hora a gente vai abrir para perguntas da plateia. O Juliano não falou ainda a situação de risco dele, mas depois volta para ele. Vou apresentar agora o Leandro Sarmatz. Dos três, o Leandro ele é o mais jovem e ele também é o que está mais no dia a dia do mercado de livros, por várias razões. Primeiro, porque ele é editor. Ele já foi editor de revista e agora ele é editor de livros. Na Companhia das Letras, ele editou a obra do Drummond, a reedição da obra do Drummond, e está também editando, entre outros, o Pedro Nava e o Otto Lara Rezende. Quer dizer, ele está do outro lado, ele é aquela pessoa que cobra dos autores prazo, tamanho, disciplina, um determinado padrão de estilo, imagino. Como escritor, ele começou a publicar aos 20 anos, mais ou menos, em revistas, poemas em revistas e antologias. O primeiro livro é uma peça de teatro chamada Mães e Sogras, que é de 2000. Depois, em 2009, ele lança Logocausto, que é a reunião dos poemas, e ano passado, 2 anos, ele lançou Uma Fome, que é uma antologia de contos. Então, quer dizer, você faz peça, você faz poemas e faz contos também. É um autor que experimenta os vários gêneros de maneira diversa. Outra razão para dizer que ele também está muito dentro desse mercado é que ele é um dos autores escolhidos pela Granta nesse primeiro número que eles fizeram com autores brasileiros. Pela primeira vez, ele é um dos 20 escolhidos com menos de 40 anos. Então, você entrou num circuito internacional que poucos autores brasileiros conseguem alcançar em tão pouco tempo. Quer dizer, seu nome está circulando na Granta e imagino que os contatos internacionais se abrem mais, né? Eu queria te pedir para ler o seu texto e propõe a seguinte pergunta: como que o editor atrapalha o escritor que você é e como que o escritor que você te ajuda a lidar com os autores no momento em que você exerce o papel, a função de editor? Boa noite. Eu vou começar primeiro pela situação de risco. Tá, situação de risco. Quando eu publiquei Mães e Sogras em 2000, em livro. É uma peça, uma tragicomédia, com um ponto de vista muito derrisório, muito cáustico sobre alguns aspectos da vida judaica, da vida emocional judaica, etc. Essa peça foi encenada em 2010, por uma companhia do Rio Grande do Sul. E, ao longo de 2010, ela fez turnês pelo interior, pela capital. Mas o fim de semana de estreia da peça foi num teatro muito tradicional lá de Porto Alegre, o Teatro São Pedro, que é um teatro
uma super instituição, recebe grandes peças do Brasil, é um teatro familiar, palco italiano, é uma coisa mais tradicional. E durante esse fim de semana de estreia, minha mãe convidou muitas amigas, muitos amigos. Ela é de uma espécie de associação de senhoras judaicas, Vitsu, e para assistir a peça do filho dela, evidentemente, esse tipo de coisa. Muitas dessas pessoas, dessas senhoras, tiveram algumas experiências ruins ou terríveis ligadas ao fato de serem da comunidade judaica. Alguns estiveram em campos de concentração. E a peça é muito, muito cruel. Inclusive, eu era jovenzinho. Ao final da peça, eu fiquei no foyer do teatro com a minha mãe, e esses amigos dela, esses conhecidos, iam passando, iam cumprimentando ela. Ah, parabéns, o nome dela é Dina. Parabéns, Dina. E eu do lado, e elas não olhavam para mim. E aí eu comecei a achar, eu acho que é verdade, que foi uma reação ao que aconteceu no palco durante aquela 1h30, não sei quanto. Ela sabia. Sim. E aí eu me lembrei um pouco do livro do Philip Roth, o Zuckerman Acorrentado, que é um pouco o alter ego dele, que ele publica o Karnofsky, que seria o Complexo de Portland, e causa um escândalo também. E ele começa a receber cartas dizendo... Eu até trouxe, vou ler rapidamente. Caro senhor Zuckerman, essa carta foi escrita em memória dos que sofreram o horror dos campos de concentração. E outra, caro senhor Zuckerman, é bom que tem caro, né? É difícil imaginar alguém escrevendo sobre judeus com mais rancor, desconsideração e ódio. Eu não cheguei a receber essas cartas, mas eu acho que eu passei bem perto disso. Bom, quando a Noemi gentilmente me convidou para falar um pouco aqui hoje, né, ela aludiu que talvez alguma das coisas que eu tenha escrito tenha a ver, ou que eu teria algum ponto de vista sobre a questão do fracasso, né? E, de fato, no meu livro de contos, Uma Fome, dos 11 contos, acho que 4 ou 5 tratam ou do fracasso literário, bem objetivamente falando, ou do fracasso de alguém que tenta criar algum artefato de imaginação e naufraga, né? Então, se isso não me faz, sei lá, um fracassólogo, alguma coisa assim, me deixa alguém com certo... Me dá uma certa voz para poder falar disso. Por isso que eu preparei um texto que eu batizei pomposamente, justamente para fracassar, né? E prolegômenos é uma teoria quase geral do fracasso, né? Botou prolegômenos, a teoria quase geral é para fracassar agora diante de todos. Então, é assim, eu não sei se todo mundo lê um terrível, porque muito certeiro, conto do argentino Roberto Alto, intitulado Escritor Fracassado. O Alto, né, foi uma espécie de Lima Barreto argentino, assim, em comparação a Borges, que seria Machado. Ele morreu muito cedo, morreu desconhecido, desconsiderado, morreu com 42 anos. A língua literária dele era o inverso do que a língua literária do Borges ou dos acólitos de Borges praticavam. Era uma língua marcada por traduções ruins de Dostoiévski, era uma língua irregular, era um estilo irregular. E ele ficou muito tempo sem ser lido, o próprio Roberto Alto. Foi nos anos 70, a partir do Pilha e outros nomes da crítica argentina, que ele deixou de ser o escritor fracassado, entre aspas, e entrou no circuito, entrou no cânone da literatura argentina, né? O conto é mais ou menos assim. Quem narra é um sujeito já bem maduro, que lá pelos seus 20 anos fora uma daquelas cintilantes promessas literárias. Ele, então, era snob, metido, achava, como todo mundo com 20 anos, que o mundo estava se preparando para a sua chegada, né? O Roberto Alto é bem cruel na caracterização desse personagem. Eu vou ler a abertura do conto. Ninguém consegue imaginar o drama escondido sob as linhas do meu rosto sereno, porque eu também já tive 20 anos, e o sorriso do homem submerso na perspectiva de um triunfo próximo. Sensação de tocar o céu com a ponta dos dedos, de vislumbrar de uma altura celestial e perfumada o preguiçoso pasto dos mortais em uma planície de cinzas. É um cara que se tinha em alta conta, porque teve um pequeno êxito literário no início, né, ainda de forma muito imatura. Ele era um desses sujeitos que prometiam. Os literatos mais velhos olhavam-no com um misto de superioridade e temor. Os sujeitos da idade dele sabiam que ele era superior a todos, e assim ele foi envelhecendo e jamais cumprindo essa promessa que ele tinha oferecido, né, para o mundo, né? E aí, a certa altura, esse personagem se pergunta: depois do êxito estrepitoso, meu entusiasmo decaiu radicalmente.
Esgotamento da vida miserável que havia ardido violentamente um instante sobre mim? Consequência da total entrega da única e derradeira obra? Não sei. Mas, vaidoso que era esse personagem, né, ele não deu o braço a torcer e persistiu na farsa desse êxito literário, desse suposto sucesso que ele ia jogando sempre para frente, como uma espécie de crediário metafísico. Assim. Preguiça, síndrome de Bartleby, né, para falar do Vila Matas, falta de talento, o que seja. Quando ele era confrontado com esse silêncio já de décadas, ele dizia, querendo parecer superior, a vida não é literatura, é preciso viver, e só depois escrever. E aí ele acrescenta esse narrador, de uma forma pesarosa. Né? Não se finge de fantasma inutilmente, chega o dia em que se torna um. Aí depois ele vai envelhecendo e ele funda uma espécie de seita dos exigentes, ele dizia, procriar só os coelhos, não pode ser fecundo, tem que, né, se aproximar do silêncio. Uma coisa quase beckettiana, mas mal intencionada. Né? E aí ele foi até adotado por uma certa parte novidadeira da imprensa, da academia. E o princípio dele, como ele dizia, era uma estética à base de um coquetel de cubismo, fascismo, marxismo e teologia. Quase um Facebook. Né? E aí ele se converte num crítico literário, começa a ser ridicularizado pelos jovens escritores, que esse cara já não é mais perigo, não oferece mais perigo. As pessoas da idade dele vão morrendo, ele vai ficando esquecido. E aí ele termina assim, de um jeito muito cruel e triste. Para que o esforço de estéreis lutas, se no final do caminho se encontra como prêmio um sepulcro profundo e um nada infinito. E assim termina o conto do Roberto Aldi. É gozado que, no começo do conto, ele invoca a história. Né? Eu já tive 20 anos. E o final, ele fala de um lugar, né? Que, no caso, a sepultura. Aí eu anotei que, porque justamente o fracasso, seja ele qual seja, né? Não faz parte apenas da história pessoal de alguém. Né? Ele ocupa um espaço, ele constitui um dado da geografia emocional. Assim. A gente, quando fala de alguém fracassado, que a gente acha que é fracassado, a gente fala não chegou lá, ou foi até lá, se perdeu. É um dado geográfico, além de histórico. Né? E o próprio caso do Aldi, como eu tinha dito, é um pouco isso. Assim, ele não chegou lá no tempo dele por aquelas razões, era uma língua pouco polida, era de um grupo menos hegemônico no sistema literário argentino. Então, não é... De certa forma, a história redimiu ele, mas de uma posição que, em vida, era muito marginalizada. Né? E aí, hoje, ele tem uma espécie de triunfo, vamos falar assim, de um jeito bem de novela. Ele é lido, ele é estudadíssimo, traduzido, etc. E tal. Ele era tão grandão, né, que precisou de um guindaste para pôr ele. Ele era tão gordo que tem uma história que ele... Foi enterrado com um guindaste. De um guindaste. O Leandro tem um conto em que ele explica a teoria dos autores magros e gordos, não é? Um dos contos, ele depois vai contar isso. Tá. Que o sucesso do escritor depende do peso. Né? E eu lembro muito do Vila Matas, mas eu acho que eu não vou falar muito do Vila Matas, porque toda a obra dele é uma reflexão sobre isso. Né? Quando eu li em 2005, acho que a primeira vez, o Bartleby e companhia, fiquei bem impressionado, acho que até me influenciou, mas depois eu fui atrás, essa coisa de leitor, dos livros anteriores e posteriores, e eu comecei a sentir um certo cansaço, um certo efeitismo do Vila Matas. Assim, é quase uma derrota de grife, né? Um fracasso... É como ele disse na Flip, que o fracassado é muito mais charmoso do que o cara que é bem-sucedido. Né? Mas charme demais cansa também. E aí eu me lembrei, quando eu comecei a ler o Vila Matas, os outros livros dele, etc., além do Bartleby, que eu acho muito bom, eu percebi que eu estava ficando cansado dele, cansado do processo. Né? E aí eu me lembrei de uma anedota do Bandeira com o Nelson Rodrigues, que tem a ver com isso, com fracasso e com... Sempre que o Nelson Rodrigues, nas primeiras peças, 3, 4 peças, ele levava uma cópia para o Bandeira, que dali a 2 dias telefonava, poeta trágico, Sófocles de aldeia campista, aquelas coisas. E eu acho que, não sei se foi Anjo Negro, Senhor dos Afogados, Nelson levou para o Bandeira, e o Bandeira não se manifestava nunca. Assim. Já tinha dias que ele não falava, poeta. Parece que o Nelson foi bater na porta dele, ou ligou para ele, não sei. E aí... Bandeira, poeta, leu,
minha peça? Ele, pois é, Nelson, li. E aí? Senti um certo cansaço do processo. Que é essa coisa que, às vezes, por ter sucesso em determinada esfera da criação, e você repete isso, é o caso, talvez, do Villamar, talvez você esteja sendo maldoso, mas é um pouco isso. Há um momento que há um cansaço do processo, que aquele êxito, aos olhos de alguns, vira um fracasso, ou o próprio fracasso, tornado êxito, vira um novo fracasso. Ou um bem-sucedido demais. Um bem-sucedido, com todas as aspas, né? Daqui até não sei aonde. E é gozado que o próprio Bandeira, né, intuiu na poesia dele essa questão. Assim, né? A gente pensar no Bandeira mais famoso, mais popular, que é o Fui Poeta Menor, a vida toda poderia ter sido e não foi. Essa retórica um pouco da derrota, o Bandeira já manejava. Né? Isso é muito interessante. E você falou do meu trabalho de editor. Como editor... Como editor, não é importante que você explique exatamente se ter prazo, ter que obedecer a um modelo, ou um estilo, ou cumprir uma determinada quantidade de caracteres, se isso tudo não acaba limitando você como escritor. Quer dizer, o que você sabe que você tem que cobrar dos outros escritores, isso não acaba virando uma forma muito pesada para você. Respondo no final. É que como editor, eu tive a oportunidade de trabalhar recentemente com as cartas do Otto Lara Rezende ao Fernando Sabino. E são cartas deliciosas. Ele fala do dia a dia dele na Bélgica, em Portugal, etc. Mas atravessa todo o volume de uma forma muito forte, muito marcante, o desconforto com o Otto, com o suposto fracasso dele, que não é um fracasso, e o sucesso do Fernando Sabino e dos outros amigos, aquela patota do Rio dos anos 50 e 60. Então, às vezes, ele escreve uma carta que eu estou aqui sem criar nada, estou aqui parado, derrotado pela apatia, e já te imagino no Leblon, de bermuda, entregando tua crônica para o Globo, indo na editora do autor, conversando com o Rubem Braga, tomando uísque. E é muito forte e muito sincero, até porque eles eram muito amigos. E o curioso é que eles se consideram fracassados, se consideram derrotados da criação, só que ele escreve isso de uma forma literária altíssima, poderosíssima, né? E que é um paradoxo, eu acho, dos escritores que tratam disso ou que tentam pensar isso, né? O Otto, mais tarde, ia escamotear talvez esse fracasso, suposto fracasso, não consegue criar, revisando obsessivamente 20 mil vezes cada conto, cada livro, a ponto de quase não querer republicar os livros, reeditar, e metabolizando essa questão, né? E aí, pensando no texto, pensando nesse fracasso proposto pela Noemi, eu fui reler os diários do Kafka, né? Que sempre tem muita coisa. E confesso que eu botei no Kindle e coloquei fracasso para ver. Era mais fácil do que atravessar todo, né? E aí ele tem uma entrada de 1º de abril de 1912 sobre o fracasso, e que é muito paradoxal, porque em 12, dali a alguns meses, em setembro, o Kafka ia cristalizar a maneira dele narrar numa noite inteira. Ele sentou no gabinete dele e escreveu o Veredito, que foi o momento meio ano zero dele de esse tipo de ficção que eu sei articular, é esse caminho literário, não é mais o Kleist, não é mais o Walser, eu acho que eu tenho a minha voz, né? Então, meses antes desse triunfo pessoal e um triunfo da própria prosa de imaginação do século XX, o Kafka escreveu no diário. 1º de abril. Pela primeira vez em uma semana, fracasso quase absoluto ao escrever. Por quê? Também na semana passada, atravessei diversos estados de ânimo, mas mantive minha escrita longe de sua influência. Porém, me dá medo escrever sobre isso. Ou seja, a própria reflexão, a própria aparição do fracasso, ou da perspectiva do fracasso, ou do estreitamento de alguma possibilidade, já empata o escritor, já deixa ele, no caso do Kafka, com medo de sequer pensar, de sequer articular o nome desse inimigo, né? E não é à toa, no caso do Kafka, que ele, com tanta eloquência, falou isso, porque se a gente concordar com todo mundo que fala que o Kafka é o grande intérprete do século XX, que, de certa forma, ele antecipou e explicou coisas que aconteceriam ou aconteceram no século XX, também o tema do sucesso e do fracasso é um tema do século XX, né? E do século XX para cá, nós estamos no XXI agora.
É um século de euforia, século de que tudo tem que dar certo, do esporte ao sistema de extermínio de pessoas. Tudo tem que ser azeitado, tem que ser exitoso, não pode fracassar nisso, né? Do êxito pessoal ao êxito nacional. Então, o Kafka, eu acho que foi muito feliz nessa insinuação dele do fracasso e de como é difícil até pensar o fracasso no nosso tempo, que é um tempo eufórico, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Eu queria só ler mais um trechinho do Elias Canetti, que também é um escritor que pensou um pouco isso. Ele tem um livro chamado Todo Ouvidos, que é uma espécie de psicologia, fisionomia espiritual de tipos humanos do século XX, né? Um deles é o perdedor. No caso, é uma pessoa que perde coisas concretas, a chave, sei lá, binóculo, não sei, celular. E aí ele escreve assim: ele consegue perder tudo. Começa com miudezas. Tem muita coisa que perder. Há tantos e tantos lugares onde é fácil perder algo. E aí depois ele continua até o final. Com suas contínuas perdas, é um homem feliz. Feliz porque se dá conta delas. Poderíamos imaginar que nem as notasse, como também caberia pensar, que caminhasse como num sonho, sem saber das suas andanças e perdas, e que aquilo se desse de modo automático, constante e ininterrupto. Não, absolutamente não. Ele deve também percebê-lo. Carece sentir a falta de toda e qualquer bagatela. Precisa estar a par das perdas. Precisa saber delas a cada instante. Eu acho que a consciência do fracasso é um pouco isso. A gente está sempre com ele, é o nosso farol de horror, né? Farol permanente. Isso em todos os campos. Eu acho que e tendo a consciência dele, eu acho que já um bom caminho. Não rumo ao sucesso, mas a escapar do fracasso. Obrigada. A pergunta sobre eu ser editor e... Sim. Antes de ser editor de livros, eu fui editor de revista, trabalhei em jornal. Então, dá um telhado de vidro do tamanho, né, da China. E eu confesso que hoje é mais difícil, às vezes, quando eu quero escrever algo, quando eu estou costurando para dentro, escrevendo minhas coisas, ficção, poema, seja o que for. É um pouco mais difícil, às vezes, porque o famoso aquele radar de merda do Hemingway dispara mais rápido. Porque eu acabo me policiando um pouco mais do que eu deveria estar me policiando, sendo, naquele momento, o autor, e não o editor ou o leitor privilegiado que lê antes certas coisas, ou esse tipo de coisa. Eu acho que tem horas que, para quando eu vou escrever um texto de ficção, alguma coisa assim, o editor atrapalha bastante, porque cria uma série de barreiras, de censuras, de autocensuras, de desvios, de tentativas de voltar atrás, de atalhos errados. Obrigada, Leandro. O Juliano não contou uma história de risco que ele... Você quer contar alguma? Rapidinho. Gostei muito do poema que ele leu. Me sinto também meio assim, fracassado e errado desde que nasci. E mesmo estando aqui agora, para mim não mudou a situação. Eu também tinha esse negócio das provas, ficava muito assustado. Às vezes a própria nota era alta, mas eu sabia que eu tinha enganado os professores. Coisa de decorar, sabe? Tinha uma angústia muito grande de ser descoberto, flagrado, assim, sabe? Até o terceiro colegial eu sonhei que estaria no primário, ainda detido lá. Tenho medo que vão perceber que eu sou picareta. Tenho o tempo todo muito medo da fraude, né? Então, acho que o que eu escrevi foi muito assim, uma transfiguração desse fracasso. Porque você falou, eu escrevi diário mesmo. De 82, você começou com 21. Antes disso, você não escrevia? Eu comecei em 82 a 95 fazendo diário. E não pensava em publicar nada. E era mais assim. Antes dessa idade, antes dos 20 anos, mais ou menos, você não escrevia? Não, eu escrevia mais esporadicamente. Mas depois comecei a fazer diário, assim, tentando ter uma frequência, né? E eu aí fui fazer direito. Não consegui também me situar ali, caber no jurídico. Eu fui fazer filosofia, não coube também na filosofia. Estava sempre... Como esses carros que você vê que a roupa está para fora do carro, né? Tinha uma parte sempre longe de fora, né?
um escritor argentino que eu gosto muito, que é polonês, Gombrowicz, que também não estava na turma do Borges, que ele dizia: estou agora na Avenida Corrientes, acabei de jantar bastante bem, mas estou lançado no infinito, como um grito, ao mesmo tempo, né? Então, é uma situação assim que eu aí fui fazer filosofia, também não conseguia cair na ortodoxia do dizer acadêmico. Para fazer. Então, esses diários eram uma província de salvação, de encontrar uma dicção e compreender essa situação, porque eu não tinha competência mundana para nada. E ninguém tinha me dito que talvez existisse uma competência poética em ser recém-nascido ou moribundo, sei lá, em ser um ser meio de fronteira. Isso só veio depois. Isso muitos anos depois que você, essa topologia, saber de onde você é, né? Porque eu achava tudo muito esquisito, muito estranho. Me achava bastante... Eu gostei muito do poema. Então, o que aconteceu foi que, no meu caso, esses diários não tinham destino e eu já estava, em 95, começando a jogar eles fora. Então, aí teria sido, talvez, um isolamento muito grande. Aí surgiu o negócio de computador. Na época, meu pai falou: tenta aprender como é que usa computador, e arrumou uma moça para me ensinar. E ela começou a digitar certos textos que eu tinha, né? E falou: olha, por que você não manda para alguns concursos, né? Foi assim. Aí eu já tinha jogado fora já um caderno. E aí eu estava de novo para a Faculdade de Direito da universidade lá, que tem um concurso nascente, que é até uma das ganhadoras. Aí eu sei que naquela época ela falava, ela falou, tinha um romance abortado, ela falou, corta aí e faz um conto. Aí tinha trecho do diário, ela falou, isso pode ser poema em prosa, né? Quando eu fui levar lá isso aí para competir, né, eu estava extremamente frágil. E eu vi os caras entregando assim, um cara cabeludo, outro tatuado. Eu falei, puta, olha os artistas aí. Sabe assim, eu falei, puta, zerar aqui mesmo, né? Eu achava que eles eram... Aí eu entreguei lá, e aí, milagrosamente, fui lá, no dia lá eu acabei ganhando um tal de ficção e poesia. Sim. Só que, no caso, esse sucesso, essa ressonância foi importante para mim. Porque, em termos familiares, etc., eu já estava indo dali para... Era 2 ou 3 instituições até a tumba, né? Não tinha mais jeito. Então, isso aí me ajudou um pouco, arrumei um álibi. Você virou escritor, você passou a ter uma etiqueta. Eu fingi que era escritor, quer dizer, você tem uma competência não mundana, é uma competência esquisita, que é uma crise permanente, né? É um lugar de instabilidade. É até uma maldição mais do que uma coisa boa. A ideia da trilogia, ela veio como? O primeiro volume é esse lugar do desastre completo, de não encontrar o outro, não encontrar nada. Mas eu imagino que publicar logo 3 era um risco muito grande. Quer dizer, você anunciar que aquele era primeiro de mais 2, como que você tomou essa decisão? O primeiro é o que ganhou. Até uma frase do Paul Celan, né? Mas é sobre esse lugar que nada se constitui porque o buraco da angústia te suga antes. Não constitui nenhuma duração, né? E como eu já de algum modo chutei a bola para adiante, com a presença assim do mundo, né? Então, ainda que isso estivesse ainda muito tênue, eu já apostava nisso, né? Então, meus livros foi a explicitação desse lugar de fracasso, né? Uma explicitação. Só que o fracasso mundano, eu gosto muito dessa frase, que às vezes a impotência metafísica é a potência poética, né? Essa impotência no mundo, às vezes aquela pessoa mais esquisita, gaga, né? Tem um charme, né? Como você falou. Também concordo quanto ao Vila Matos, acho que é uma retórica do desastre. Não tem cheiro de desastre, assim, não tem cheiro de caverna. Não é fracassado mesmo. É mais o signo, ele pega o signo, faz uma esperteza com isso, mas não é ferido, né? Não é um animal ferido. Mas foi assim, para mim, então, me ajudou muito e ter tido alguma ressonância. Então, no caso do texto do Cícero, eu gostei muito, mas eu estou mais para o ator que quer a ressonância em vida, nesse sentido que a eternidade, para mim, é triste, né? Então, eu ainda estou mais para o ator, mas eu concordei, eu achei bonito o que ele escreveu, né? E o problema não é que quando a gente
está fazendo a coisa, na verdade, de certa maneira, eu sempre penso que, pelo menos no trabalho de poeta, à medida que a obra vai se desenvolvendo, vai ficando pronta, é ela que passa a comandar. Você é uma espécie de servo daquilo. Então, aquilo não pode ser um instrumento para você ter o sucesso ou ganhar dinheiro. Se você fizer isso, num certo sentido, é como trair aquela coisa ali que teria, entendeu? Que na verdade, representa muito mais conseguir construir esse objeto que vale por si. Essa aqui é a minha... Agora, claro, eu entendo que você tenha tido que tenha sido bom o reconhecimento, né? Sim. Juliana. E o quarto livro que começa agora, ele significa um segundo movimento dentro. Todos eles vão se deslocando assim, né? Para esse lugar mais luminoso, assim. Digamos que a aposta numa entrevista que eu vi sua, você dizia que você não se sentia um escritor. Não. Aquele escritor que senta, escreve e pensa se a palavra está bem escrita ou se a frase está bem escrita. Você, a partir desse quarto livro, você se assume como escritor? Você já se identifica com essa categoria? Socialmente posso fingir isso, mas intimamente eu não me sinto nesse sentido. De verdade mesmo, porque eu não sei, eu poderia... não sou, talvez, sou muito negligente, um pouco preguiçoso, não sou aplicado. E, assim, acho que as minhas questões nem são propriamente literárias, entendeu? Mas eu aceito quando me chamam. Podem chamar para os eventos que ele vai vir. Eu tenho 5 minutos para encerrar. Tenho um aviso de que quem quiser participar da próxima mesa vai ter que sair para poder pegar as senhas. E chegaram 2 perguntas da plateia. Uma delas, eu vou adaptar um pouco cada pergunta. Uma delas é da Márcia Olivieri, escritora de literatura fantástica. Ela coloca a palavra ambição, quer dizer, em que medida não é importante ter ambição para fazer um projeto literário, artístico, quer dizer, como que a ambição entra nisso tudo, quer dizer, ter a ambição de fazer alguma coisa que seja grande ou maior ou mais importante, ou não sei, um poema tão bonito quanto aqueles que você... Acho que a ambição é um afeto meio ruim, assim, eu acho. Sei lá, né? Estou avaliando afeto. Depende do que você entende por isso aqui. Ambição de quê, né? A que se refere. Porque a ambição de fazer um grande poema é uma ambição necessária, eu acho, para quem quer fazer poesia. Você pode nunca fazer um poema genial, mas, na verdade, no momento que você está fazendo, você tem que querer fazer o melhor do mundo, está entendendo? Não tem muito jeito. A outra pergunta do Diogo Cardoso dos Santos, que eu vou adaptar um pouquinho também para caber aqui para todo mundo. Ele lembra a ideia de competência da prateleira dos livros de letras. Quer dizer, ele um pouco vocês já falaram sobre isso, mas quando você se vê diante de uma prateleira de livros best-sellers, quando vocês entram na livraria, quando vocês veem listas de mais vendidos, e vocês veem quais são os títulos que estão lá e que são os mais vendidos, que sentimento vocês têm percebendo a obra de vocês? Assim? Bom, a minha obra não tem padre, nem mulher com orgasmo, nem acho que... Tem tons de cinza? Não tem tons de cinza. Então, acho que, claro, é um dado da vida, objetiva, comercial e editorial. Mas... Fica contente de não estar na lista? De não estar? De não estar. Eu acho que nem passa por isso. De não estar no meio daqueles autores bem-sucedidos e best-sellers. Sim. Não faz diferença. Não gosto, não. Eu acho que a gente fica um pouco triste de que aqueles livros sejam tão apreciados. Né?
Eu, às vezes, sinto inveja assim, de negócio que tem sempre o escritor bola da vez, entendeu? Sei. Que daquele ano ganha todos os prêmios. Queria ser bola da vez uma vez para dar uma acalmada assim. Às vezes, queria, sabe, pelo menos um prêmio aí, né? Mostrar para a família que sobrou aí. Mas dá um pouco de, às vezes dá um pouco de inveja. Sinto um pouco de... Eu aqui imaginando que vocês iam ficar aliviados de não estar na lista, junto com aqueles livros. No fundo, podia ter uma outra lista, né? A lista dos grandes fracassados. Sucesso do fracasso. O sucesso do fracasso. É que a conclusão que eu tiro dessa história um pouco do sucesso e fracasso é que é muito relativo, né? Pelos que eles estão conversando, né? Tem uma certa superstição do sucesso e do fracasso. Então, não é que a gente está no... quer ser fracassado, né? É mais nesse sentido. Sim. Mas é como ele fala, talvez um lugar além do sucesso e do fracasso, né? A terceira margem, como falam os estudiosos, é além dessa coisa. Senão você já está mundanizado, já virou pipoca. Como eu falo, né? Não pode, tem que ter algo que é além e aquém disso. Eu queria agradecer a vocês três, gostei muito. Queria agradecer a presença das pessoas que estão aqui e lembrar que as pessoas têm que sair para poder pegar a senha para a terceira mesa do dia. Obrigada. Parabéns,